Pessoal, então, dando sequência à nossa revisão, na aula passada a gente já falou um pouquinho da questão do surgimento da sociologia, né? Qual foi o contexto social da sociologia, e dando continuidade, hoje a gente vai falar da aula 1, né, desse processo de revisão para a prova Paraná. Nós vamos falar do pensador francês Auguste Comte. Auguste Comte, como eu acabei de dizer para vocês, ele é francês. Ele nasceu ali no final do século XVIII, né, 1798, e morreu em 1857. E ele, dentro da sociologia, ele tinha uma denominação. João Pedro, você lembra qual que é a denominação do Auguste Comte? Ele foi o primeiro teórico para expor a necessidade de uma ciência dedicada a excluir a lei da sociologia. Mas como que ele era chamado? Pedro? Ele era conhecido como pai da sociologia, isso mesmo. Então, a sociologia, a gente costuma dizer, mais para frente vocês vão entender o seguinte, que ela é uma ciência de dois pais. A gente tem o Auguste Comte, que é responsável ali para essa questão do descobrimento, do interesse de estudar a sociedade, e depois a gente tem o pai, que é Émile Durkheim, que é responsável também por elevar a sociologia à ciência, né? Colocar ela a nível acadêmico. Daí, Isabelle, só para retratar um pouquinho da aula passada, fala para mim, em que contexto surgiu a sociologia mesmo? Revolução Francesa e Revolução Industrial, isso mesmo, parabéns. E essas duas revoluções, elas mudaram basicamente essa estruturação da sociedade, né? A sociedade, ela passou por uma transformação. Lembra que o professor falou na aula passada para vocês? Que na questão econômica, né, foi a Revolução Industrial, e na questão política histórica foi a Revolução Francesa. Então nós temos esses dois contextos, e nessas transformações que a sociologia tem, temos ali o nascimento da sociologia. E como eu falei para vocês também na aula passada, cada pensador clássico da sociologia, ele vai ter uma linha de pensamento, ele vai ter uma tese que ele vai trabalhar em cima, ele vai tentar explicar essas mudanças que ocorrem na sociedade justamente com essa linha de pensamento. E Auguste Comte, ele tinha dentro dessa linha de pensamento dele a questão de criar uma ciência. Criar uma ciência como a matemática, o estudo dos números, a biologia, as plantas. Então ele queria criar uma ciência que estudasse a sociedade, né? Ô Rebeca, como que era o nome dessa ciência? Física social. Então percebam, parabéns, está certinho. Percebam o seguinte, que essa física social, ela antes de ser sociologia, ela foi denominada física social, porque ele queria uma disciplina científica, que tinha método, tinha objeto de estudo, que no caso é a sociedade, e o método era pesquisas. Então ele queria, com o mesmo peso das demais ciências, fazer com que a sociologia estudasse a sociedade em si. Sobre essa questão da sociologia, nós temos também o principal objeto de estudo de Auguste Comte, que foi o positivismo. O positivismo era uma ideia que, dentro da sociedade, Giovana, fala pra gente aí um pouquinho como que era essa questão do positivismo. O que Auguste Comte ele acreditava que ia acontecer com a sociedade? É basicamente a busca por uma evolução contínua na humanidade, como espiritual ou moral. Sim, ele acreditava que a sociedade, ela poderia antever as crises e prever essas crises se ela tivesse uma explicação de todos os acontecimentos sobre o olhar científico. Então, dentro dessa questão do positivismo, ele acreditava que a sociedade iria evoluir, ela ia ter uma evolução, ela ia sair de um princípio e chegar até um objetivo. E Yasmin, como que era essa ideia do positivismo? Como que era essa questão ali do positivismo? Ele defendia que apenas o conhecimento científico era verdadeiro.
Sim, ele defendia que o conhecimento positivo, o conhecimento científico, seria um conhecimento verdadeiro. Então a sociedade ela ia evoluir de uma base que era o conhecimento teológico, evoluiria para o metafísico e chegaria no objetivo, no científico, onde todas as respostas seriam dadas pela ciência. Nós não teríamos mais religião, nós não teríamos mais filosofia. Então todos os acontecimentos na sociedade seriam racionais, seria uma racionalidade, seria uma explicação científica. Emily, essas 3 etapas do positivismo, explica para mim melhor como é que elas eram. Era a teológica, que era baseada em crenças e religião, a metafísica, que era a filosofia e questionamentos, e por fim o positivismo, que era o surgimento da ciência, surgindo da biologia. Ótimo, ótimo mesmo. Então nós teríamos a primeira etapa, que era os acontecimentos eram explicados pelo quê? Essa primeira etapa teológica, João Pedro, como que se explicava a sociedade? O ser humano e seus primórdios necessitavam encontrar explicações para seu mundo material. Sim, então tudo era explicado a partir da religião, né? Ana Beatriz, e a metafísica, como que é? A metafísica ela se baseia na filosofia. Eles observavam as coisas e chegavam a conclusões. Ótimo. E a positiva, Felipe? Como que era a etapa positiva? O positivismo é uma corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. Sim. Então, dentro dessa questão do positivismo, ele acreditava que todos os acontecimentos teriam uma explicação científica. Quando a sociedade chegasse na etapa positiva, poderia prever os fatos e antever as crises. Para a gente finalizar essa parte aqui, sobre o positivismo no Brasil. Lembra que o professor explicou para vocês que a gente tem uma relação do positivismo com o Brasil? Qual que é a relação do positivismo com o Brasil? Ótimo. E onde que a gente tem o lema positivista na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Então, ordem e progresso que a gente tem lá na nossa bandeira do Brasil é um lema que inspirou os movimentos republicanos, e esses movimentos republicanos adotaram, tinham essa ideia positivista, tanto é que a gente tem na nossa bandeira do Brasil ordem e progresso, que derivam de amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Então, dentro dessa revisão que a gente está fazendo, nessa primeira parte sobre Augusto Comte, a gente tem que se atentar nesses questionamentos que a prova Paraná pode cobrar de vocês. Beleza? Então, agora vocês vão pegar, vão fazer tudo isso que a gente fez de revisão. Quero que vocês produzam um relatório ali, façam um mapinha mental para auxiliar vocês nesse estudo, para que semana que vem, na quarta e na quinta, que já vai ser a prova Paraná, vocês já estejam mais do que preparados para poder realizar essa avaliação. Beleza?